O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A última semana do tempo da Páscoa que estamos a viver e a celebrar é dedicada desde longa data à unidade dos cristãos. Isto porque o último dia desta semana, que na verdade é o primeiro da semana seguinte, o próximo domingo, celebramos a solenidade de Pentecostes, que marca o início da ação evangelizadora da Igreja, do dia da Páscoa até o dia de Pentecostes. A Igreja ainda está amedrontada, insegura. Por isso, Jesus quis permanecer com ela durante 40 dias. E no 40º, quando subiu ao céu, solenidade que comemoramos no domingo passado, Jesus pede que eles não se afastem de Jerusalém, porque dentro de poucos dias eles receberiam a força do alto, a força do Espírito Santo, e seriam suas testemunhas em toda a Judeia, Samaria, Galileia e toda a face da terra. E é precisamente nesta semana que partes da oração sacerdotal de Nosso Senhor Jesus Cristo, contida no capítulo 17 do Evangelho segundo João, aparecem nos dias da semana desta última do tempo da Páscoa. Nesta oração, Jesus reza ao Pai pela Igreja e depois reza pelo mundo, por aqueles que ainda vão acreditar nele. O pedido de Jesus é precisamente pela unidade da Igreja. E cito algumas passagens mais importantes neste sentido do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós. No versículo 22, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Ocorre que o mesmo Jesus que reza pela unidade diz uma frase surpreendente no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 34 a 36, e eu pediria muita atenção de todos, porque é uma frase que pode chocar os incautos, os desavisados, aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia. Que bom que todos estão sentados, porque assim ninguém vai cair de costas.
Mateus 10, de 34 a 36. Não julgueis que eu vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Fecha aspas. Que bom que ninguém caiu, porque está todo mundo sentado. Depois de complicarmos, é hora de explicarmos. Porque uma boa explicação é sempre bom preceder essa explicação de uma complicação. Complicar é bom para depois simplificar e explicar. Como compreender o Senhor que, quando nasceu, colocou nos lábios dos anjos que apareceram aos pastores esta frase: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Quando Jesus apareceu pela primeira vez aos apóstolos, no dia da ressurreição, a primeira coisa que ele disse foi: a paz esteja convosco. Ocorre que no Evangelho segundo João, ele cuida de precisar: que paz é esta? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vos-la dou como o mundo a dá. Portanto, existe uma paz do mundo, existe uma paz de Cristo, que são duas coisas completamente diferentes. Se é verdade que Jesus é o príncipe da paz, conforme a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus convosco, ele é conselheiro forte, pai admirável, príncipe da paz. A paz de Cristo tem um perfil, tem características precisas, tem exigências precisas. Já a paz do diabo tem também o seu perfil, tem também a sua característica. E existe também a divisão. Uma divisão que é do diabo, existe uma divisão que é de Cristo. Existe uma paz boa e existe uma paz má. Existe uma divisão que é boa, existe uma divisão que é má. Prestaram atenção na primeira leitura de hoje? A inteligência, a sagacidade, a astúcia do apóstolo Paulo de colocar adversários dele uns contra os outros. Que maravilha! São Paulo aqui põe em prática uma virtude muito pouco falada em âmbito cristão, que é a virtude da solércia. O que é solércia? Solércia pode ser traduzida como sagacidade, isto é, uma esperteza, mas não é uma esperteza má. É numa hora, digamos assim, de súbito, quando um problema aparece, a inspiração do Espírito Santo ajuda você a se sair daquele abacaxi, daquele problema, daquele imbróglio, de uma forma belíssima, inteligente. Ele foi muito feliz em jogar saduceus contra fariseus, a ponto de, até então, antes de ele falar, todos estavam unidos. Depois que ele falou, ele só precisou de uma frase. Muitos se jogaram contra o outro e saíram no tapa mesmo, feito mundiça. Vamos então ao texto para mostrar como é belo dividir quando essa divisão agrada a Deus. Qual foi a primeira divisão que nosso Senhor, que Deus Todo-Poderoso, introduziu na história da humanidade, separando todo mundo? Ninguém ficou unido. Depois do dilúvio, quando a humanidade voltou a se multiplicar, a humanidade, com raríssimas exceções, se uniu em prol de um ideal.
a humanidade toda unida, e decidiu fazer uma torre para chegar ao céu. Então o Senhor de lá de cima do céu olhou e disse: olha só que interessante, vamos dividi-los. E cada um começou a falar numa língua e ninguém se entendeu e todo mundo se espalhou. Há determinadas divisões, há determinadas separações que são boas. E há determinadas fases que são péssimas. Cuidado, portanto, com o contexto no qual aparecem essas palavras, que num primeiro momento nem significam em si algo bom ou algo mau. Ah, fulano chegou com a paz. Sim, mas de que paz estamos tratando? Seja mais claro, seja mais preciso. Porque se for a paz de Cristo, seja bem-vindo. Se não for a paz de Cristo, é a paz do mundo. Essa paz eu não quero. Muito bem. Então, agora, vamos de novo para chocar os nossos corações e depois vamos explicar por que nosso Senhor Jesus Cristo não veio trazer paz nenhuma e veio trazer separação, veio trazer divisão. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Eu vou repetir, quem disse isso foi Jesus. Mateus capítulo 10, de 34 a 36. O mesmo que disse no Evangelho de hoje: eu vim para que todos tenham vida em abundância, no capítulo 10, e no Evangelho de hoje, para que todos sejam um, como tu e eu, ó Pai, somos um, e o mundo creia. Há contradição? Nenhuma. Porque a paz que Jesus veio trazer, quando ele disse: eu vos deixo a paz, é a paz dele, eu vos dou a minha paz. E quando ele disse que não veio trazer a paz, em Mateus capítulo 10, ele não veio trazer a paz do mundo. Vamos então agora à explicação dos grandes escritores eclesiásticos. E o primeiro, Eusébio de Emessa, que nasceu no ano 295 e morreu no ano 360. Essa cidade fica na atual Turquia. Na sua 26ª homilia sobre os Evangelhos, parágrafo 13, ele explica, aspas, Cristo mesmo prega a paz. E por isso o apóstolo exorta e diz: ele é a nossa paz. Efésios 2,14. Ou seja, a paz daqueles que creem e o aceitam. E por que ele não trouxe paz à terra? A filha crê, mas o pai permanece incrédulo. Que relação pode haver entre o incrédulo e o que crê? A pregação da paz traz consigo a divisão. O filho crê, mas o pai é incrédulo. A discussão acabará sendo inevitável. Também o que prega a paz traz consigo a divisão boa. Na paz somos salvos, certamente. Fecha aspas. Muito inteligente. Agora vamos a um doutor da igreja que nasceu na cidade de Stridão, província romana da Dalmácia, ali mais ou menos hoje, onde fica a República Tcheca, a antiga Eslováquia, enfim, aquela região ali. No seu comentário ao Evangelho segundo Mateus, livro 1, capítulo 10, parágrafo 34, pontualiza esse que foi o tradutor da Bíblia do hebraico para o latim, a Vulgata. Aspas. Frente a Cristo, o mundo se dividiu, uns contra os outros. Cada casa teve infiéis e crentes. Por isso traz uma guerra boa, para romper uma paz má. Olha que interessante. Está escrito no Gênesis que Deus fez algo semelhante contra os homens rebeldes, que chegados do Oriente, apressaram-se em construir uma torre por meio da qual penetrariam no céu. Então, dividiu suas línguas.
Fecha aspas. Agora, um terceiro e último grande escritor eclesiástico que escreveu uma obra sobre o Evangelho de Mateus, obra que acabou sendo incompleta porque ele morreu antes de concluir o seu comentário, provavelmente um bispo ariano do século V. No meu entendimento das três explicações, essa é a mais sutil, é a mais inteligente, ela penetra e explica verdadeiramente porque Jesus não veio trazer a paz e veio trazer a divisão, veio trazer a oposição, veio levar dentro de uma casa pessoas a se tornarem inimigas das outras. Não é inimigas entre si, mas inimigas de outras. Não é inimizade recíproca. Olhem a frase de Jesus em Mateus 10:36. Os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Reparem que de um lado temos só um homem e do outro lado os inimigos dele. Jesus não disse que seria inimizade recíproca. Prestem atenção na explicação. Aspas. Existe uma paz boa e uma paz má. Paz boa é a que existe entre os bons, os que são fiéis e justos. A fé nasce por meio da palavra de Deus, porém conserva-se pela paz e se alimenta pela caridade. Como diz o apóstolo, é a fé que age pela caridade. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Assim, portanto, a fé que não tem caridade não pode produzir nenhum fruto de boas obras. Portanto, se os fiéis se separam por uma dissensão, isto é, uma má desunião, como diz o Senhor, toda a casa dividida em si não subsistirá. Portanto, existe uma desunião que é má e existe uma desunião que é boa. Prestem atenção porque ele vai chegar lá. Se a fraternidade está dividida, consume-se por si mesma, como diz o apóstolo. Porém, se mutuamente vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por consumir uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Pelo contrário, a paz má é a que existe entre os infiéis e os inimigos. Entre eles existe uma só malícia, um só consenso para fazer o mal. Porque a infidelidade e a iniquidade nascem de uma sugestão do diabo. Porém, se preservam pela paz, a paz deles. Portanto, se em alguma ocasião os infiéis e os inimigos se dividirem entre eles, isto seria uma boa discórdia. Não faz sentido. Porque assim como na paz se mantém a fé e a justiça dos bons, a infidelidade e a injustiça são lançadas fora. Por outro lado, quando a discórdia aparece, os fiéis e a justiça caem. E ao contrário, a infidelidade e a injustiça ressurgem. Assim, na paz dos inimigos, a injustiça e a infidelidade se mantêm, enquanto que a fé e a justiça são lançadas fora. Por outro lado, quando a concórdia chega, caem a injustiça e a infidelidade, enquanto que ressurgem a fé e a justiça. Portanto, o Senhor mandou uma boa divisão à terra para romper uma má união. Que inteligência! Eu não tinha pensado nisso. Com efeito, todos estão juntos, como se vivessem numa mesma casa de infidelidade, tanto o bem como o mal. Ou seja, uns que estão no mal porque amam o mal, e outros que permanecem no mal por ignorância do bem. Por isso, o Senhor colocou a espada da separação, isto é, a palavra de Deus, a palavra da verdade, da qual, diz o apóstolo, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Eu espero então que na semana da unidade, da oração, pela unidade dos cristãos, tenha ficado bem claro qual é a paz que Jesus veio trazer e qual é a divisão que Jesus veio trazer. Lembrem-se,
O demônio é o principal interessado em que exista paz nas famílias. Quando a paz que ele quer colocar nas famílias se manifesta, Jesus se apresenta: eu vim trazer divisão, eu vim trazer separação. E dou um exemplo. Aliás, eu tenho vários exemplos. O esposo pertence às trevas, a esposa é de Deus. A esposa tem hábitos santos, tem palavras puras. Ela é uma moça recatada, virtuosa. O marido, então, começa com palavras, com atitudes, com hábitos, com leituras, com vídeos, com áudios, com programas de televisão, a querer introduzir dentro de casa a imoralidade, a perversidade, a imundícia. Começa a trazer dentro de casa amigos que não são de Deus. E a esposa que pertence a Deus tem duas alternativas. E aí vem a sutileza de quem não sabe aconselhar, ingenuamente, tolamente, estupidamente, chega para ela e diz: mulher, aceite. Homem é assim mesmo. Ele não ganha tão bem, ele não lhe dá tanto conforto. Você não tem 15 cartões de crédito que ele lhe dá. Você tem carro, tem gasolina, tem cama, tem roupa lavada. Mulher, se conforme. Olha, aceite tudo o que ele quer. Alguém já ouviu esse sapo podre? Alguém já soube de alguém que aconselhou essa coitada santa a viver em paz com o marido? Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. É quando a esposa diz: isso eu não aceito. Esse tipo de palavrão não pode ser pronunciado dentro da minha casa. Desligue o televisor porque eu não quero esse programa, esse vídeo, essa novela. Aí começa a briga. E precisa começar. Ela só tem duas alternativas: ou coopta. Todo mundo sabe o que significa o verbo cooptar. Dobrar os joelhos, se inclinar e dizer: sim, meu amo. Sim, meu Senhor. Sou sua serva. Pode pintar e bordar. Porque o cristão tem que ser vaca de presépio, a esposa cristã tem que ser idiota. Eu não vim trazer essa peça. No ambiente de trabalho, um clima terrível de fofoca, de fuxico, de disse-me-disse. E o cristão trabalhando ali, que angústia, meu Deus do céu. Ou ele entra no jogo ou no esquema para viver em paz, para não perder o emprego, para não perder a mamata, para não perder, falta pouco tempo para eu ser promovido, para eu averbar o meu tempo, para eu tenho que... Eu não vim trazer essa paz. Eu vim trazer divisão, separação. O cristão nesse ambiente de trabalho, quanto possível e às vezes, é um dilema, um drama, ele precisa fazer um esforço tremendo. Jejum dos ouvidos, jejum da língua, jejum dos olhos. Às vezes passar o seu trabalho o tempo todo calado, sem conversar com certas pessoas, porque o clima é péssimo. Ou então se dirigir a elas somente o estritamente necessário. O que vai produzir nos outros é a santinha. Só quer ser o tal, esse metido a besta, esse certinho, esse retinho. Alguém conhece alguém que já passou por esse drama? Eu conheço muitos. E devo dizer que não é no Ministério da Defesa onde eu trabalho, por favor. Não é no Ministério do Trabalho na Cúria, Cúria Militar, ambiente. Enfim, não existe absolutamente isso. E quero crer que não existe no resto do Ministério da Defesa. Mas onde tem seres humanos, enfim. Espero, portanto, que na Semana da Unidade as palavras de Jesus sejam situadas, cada uma no seu contexto de vida. Reparem aqui quando Jesus pede para que sejamos um. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Portanto, a unidade que Jesus deseja é o reflexo da unidade dele com o Pai. E ele é Deus e o Pai é Deus.
Não pode haver, portanto, unidade entre uma esposa que é de Deus e um esposo que é do diabo, ou vice-versa. Portanto, as duas afirmações de Nosso Senhor não se excluem. Dito isso, ficou claro? Ficou claro? Resta alguma dúvida? Obviamente que não pode haver interação na homilia. Mas se ninguém continua em dúvida, então, porque se houvesse dúvida, eu retomaria e a pregação terminaria 3 da tarde. Mas como a missa tem que terminar, dou-me por satisfeito com essa explicação, que não é minha, mas de Eusébio de Edessa, do bispo ariano do século V e de São Jerônimo. E oxalá vocês conservem sempre na mente de vocês essas duas palavras: divisão e reconciliação, concórdia e discórdia. Dependendo do contexto, elas são vontade de Deus e vontade do diabo. É preciso saber de que discórdia nós estamos falando. São Paulo semeou discórdia na primeira leitura de hoje. Inteligentemente jogou uns contra os outros. E às vezes é preciso fazer isso. E não houve pecado nenhum. Porque ele separou os que estavam unidos com o propósito de prejudicar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Os pedimos, ó Deus, que a participação nesta Eucaristia esclareça nossa fé e restaure nossas forças para alcançarmos as riquezas do vosso Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra sempre liberta, a palavra sempre instrui, a palavra modela e dirige, por assim dizer, nossas intenções também quando recebemos. Por isso, quero fazer um apelo diante de tudo aquilo que o Espírito Santo nos falou na missa de hoje, para não cometermos ingenuidade quando nós rezamos pela paz da família de fulano, ou pela paz do casamento de ciclano ou de ciclano. Se temos certeza absoluta de que a causa do conflito é uma causa de fé, isto é, os dois estão entrando em atrito, em conflito, porque hábitos, palavras, posturas, comportamentos dentro de casa estão se introduzindo, trazendo uma ameaça à fé daquela pessoa que ali dentro daquela casa pertence a Deus e, malgrado suas limitações, procura viver na fidelidade a Deus. É de se perguntar: é justo que você peça a paz de Cristo para essa família? É claro que é justo, mas não é justo que você peça a paz como o mundo a compreende. Isto é, paz para o mundo significa você se cale e você aceite todos esses costumes perversos entrarem dentro da sua casa. Assim, às vezes é mais oportuno pedir exatamente o que Jesus propõe e que veio trazer, e que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Eu não vim trazer paz eterna, eu vim trazer divisão. Mas como pode? No sentido que eu falei e não vou repetir. Às vezes é mais realista, às vezes é puramente evangélico. Pedir a Deus a separação daquelas pessoas, pelo menos por um momento. Ah, mas Deus não quer a destruição da família. A família já está destruída pelo pecado daquela pessoa. Foi ela que introduziu, ela quem está introduzindo. Portanto, pelo menos por um pouco tempo, 1 Coríntios capítulo 7, São Paulo fala que a mulher não se separe do marido, e se estiver separada, que não se case. A Bíblia admite a separação, mas não por segundas uniões. 1 Coríntios capítulo 7. Ah, então eu vou rezar para a reconciliação deles. Não. Reze primeiro para a conversão de ambos. Reconciliação vem depois. Reconciliação é quando duas partes arrependidas, isto é, tocadas pelo amor de Deus, se voltam para Deus, renunciam ao pecado. Cuidado então com certas orações que talvez Nosso Senhor deteste. Pedir certas coisas que são exatamente o contrário do que Ele veio trazer, do que Ele, em determinada situação, quer que aconteça. Não esqueçam, portanto, lembrem-se no Evangelho de hoje, para que todos sejam um,
como tu e eu, ó Pai, somos. Que eles vivam unidos somente se um sentir o amor pelo outro como o pai sente pelo filho. Essa é a característica, essa é a exigência da paz. Se não existe isso, eu vim trazer divisão, eu vim trazer separação, eu vim colocar um contra o outro. Isso é a vontade explícita de Jesus. Portanto, é muito importante conhecer a situação antes de começar a rezar, porque às vezes a nossa oração pode estar nem chegando a Deus, porque estamos pedindo a coisa errada. Então é preciso pelo menos saber: fulana reza pela minha filha que está em crise. Por que pelo menos me dizer? Por quê? Porque eu posso rezar para ela pedindo a divisão ou pedindo a paz e Cristo em lugar. Vai depender, para que eu não pague o mico, digamos assim, diante de Deus. Está pedindo uma coisa que é exatamente o contrário do que Ele quer que aconteça naquela família. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. E em paz o Senhor nos acompanhe. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia.